5 ETFs com os maiores ganhos nos últimos 5 anos que você vai conhecer. Fica comigo até o fim desse vídeo para você saber quais são esses ETFs. Eu sou a Fernanda Mansana, sou economista, professora de economia, trabalho no mercado financeiro e eu vou compartilhar aqui conhecimento e muita informação aí do mercado financeiro. Bom, vamos lá. Muitos me perguntam o que é ETF, como que investe? Bom, antes de tudo, o ETF ele é um instrumento do mercado financeiro, é negociado em bolsa de valores e eu resumo ele, tá? A característica do ETF, eu resumo ele que é uma combinação, tá? Quando a gente está falando de investimento em ações e também com investimentos em fundos de investimentos. Então, o ETF, ele pode seguir, por exemplo, um determinado índice, tá? Então, por exemplo, o ETF do índice Bovespa. Tá? Então, ao invés de comprar todas as ações que compõem ali o índice Bovespa, você pode investir através de um ETF. Né? Então, ele pode seguir um índice, pode ser um ETF de commodities, de ações, de renda fixa. Tem muito ETF internacional, tá? Aí no mercado global. Então, o que eu, inclusive, esses 5 que eu vou apresentar aqui para vocês são todos internacionais, mais precisamente de tecnologia. E também tem aqueles que apostam, né? Que inclusive apostam contra a bolsa, tá? Então, a gente fala que ficar vendido na bolsa, ou seja, o ETF você compra, você investe nele, mas você está aí apostando na queda, tá? Então, por exemplo, da bolsa de valores. E quando a gente está falando de ETF, eu gosto de enaltecer 3 características essenciais. A primeira delas são os custos, que são geralmente, tá? O ETF tem um custo menor quando a gente compara a um fundo de investimento. Mas que tipo de custo é esse, né? Que um fundo tem? O ETF ele é um fundo, tá? Então é aquele custo, por exemplo, de gestão. Quando a gente pega um multimercado, por exemplo, tá? Ele tem ali um custo 1,5, 2% ao ano de custo, tá? Um ETF, ele costuma ter um custo muito mais baixo. E isso, para nós investidores, faz diferença ter um custo menor. Um segundo é que o ETF, geralmente, ele é um fundo, então ele é um fundo diversificado. Então, a gente já sabe, né, os investidores, que quanto maior a diversificação, tá, menor é a tendência de um risco maior, né? Então, você minimiza aí esse risco de investimento. E um terceiro, que eu acho essencial e importantíssimo, tá, de um ETF, é a liquidez. Então, o que é liquidez? É a facilidade que o investidor tem, tanto para comprar é muito bom, tá, mas às vezes a gente precisa vender, tá, seja aí por uma necessidade, ou porque alcançou o objetivo, ou porque o cenário econômico mudou, as projeções mudaram, tá, e esse investidor vai querer vender aí esse ETF. Então, ter uma liquidez alta significa facilidade de vender. E como o ETF ele é negociado em bolsa, existe aí uma alta liquidez, né, na maioria, tá, dos ETFs. Então, essas são as 3 características que eu gostaria, né, de compartilhar com você. Então, eu falei aqui o que é um pouquinho o ETF, quais são as características e vamos lá para a gente, né, conhecer aí quais são esses ETFs, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês o material, tá? Que é um e-book. Então, antes de tudo aí, já baixa esse e-book que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Eu vou deixar aqui o link para vocês com todas as informações, tá? Como que foram escolhidos esses ETFs, quais foram os critérios, as análises que foram feitas. Então, é um material aqui muito rico, tá? Para vocês entenderem. Então, eu vou passar um pouquinho aqui até essa parte educacional. Mas vamos lá, vamos começar pelo primeiro aqui com o maior desempenho, né? Um ETF aqui nos últimos 5 anos. Antes de tudo, eu já falei para vocês, não, ETF sim que envolve aí o setor de tecnologia. Não tem como, né, gente? É um setor que cresceu muito, tá? Na última década e isso tem aí, enfim, esse desempenho tem se mostrado bastante positivo quando a gente está falando, tá? Do mercado, no mercado financeiro. Então, primeiro aqui, um semicondutor chama-se, né? Esse ETF aqui, mas eu vou trazer o ticker para vocês, tá? Então, vocês conseguem acessar aqui por esse ticker, né? SMH.US, tá? E aqui tem alguns dados
tá? Então, antes de ir para esses dados aqui, esse ETF aqui, ele oferece, né, a exposição dele aqui de empresas líderes na fabricação de semicondutores, tá? E componentes também eletrônicos avançados. Então, algumas das empresas aqui, uma empresa aqui de Taiwan, né, semicondutor, líder mundial na produção de chips, e também Nvidia, Intel, né? Então, a gente tem aqui grandes empresas, né? A gente sabe que também Taiwan, né? A gente já ouviu aí algumas questões até geopolíticas falando de Taiwan também. Então, ele tem essa exposição a grandes empresas. E aqui nós temos alguns indicadores, tá? 3 indicadores mais precisamente, tá? Dos quais aí o porquê que foi selecionado esse ETF, tá? Então, primeiro falando de desempenho anualizado. Então, a gente vê aqui nos últimos 5 anos, aqui, e esse desempenho de 28,77%. Poxa, mas desempenho anualizado, o que que isso quer dizer? Então, o desempenho anualizado, diferente daquela análise que a gente faz pontual, tá? Aqui, ele é uma média geométrica do crescimento, então, desse ETF aí durante um período. Então, assim, diferente de uma análise pontual, ele suaviza flutuações aí de preços, tá, do ETF ao longo desse tempo, né, que são, obviamente, causados por volatilidade, né? O investidor, a gente sempre fala, o investidor tem que olhar o quê? O longo prazo, né? O médio e longo prazo, tá? Então, é um indicador aí importante, tá? Que traz, sim, aí uma informação mais precisa. Então, como a gente vê aqui, de 28,77. Um segundo indicador aqui de análise é o Sharpe. Eu, particularmente, eu gosto, tá, desse indicador. Quando eu olho para, enfim, para ver um fundo de investimento, esse é o primeiro indicador que eu olho, né? Então, o que significa? O Sharp, ele vai medir a relação de desempenho desse ativo, desse fundo, tá? Em relação ao risco. Então, como que a gente interpreta? Um Sharp mais alto, ele diz que esse retorno desse fundo, ele está gerando um retorno atraente em comparação ao risco que assumiu, que esse fundo está assumindo, tá? Então, quanto maior, mais alto, né, vamos assim dizer, melhor. Se a gente tiver um Sharp muito baixo, quer dizer, então, que esses rendimentos não justificam muito, ok? Então, aqui tem um Sharp de 0,42. E aqui, esse terceiro indicador, ele é um indicador que a gente fala que é um indicador de custo-eficiência. Então, será que o custo, mais uma vez, lembra que os fundos de investimento, eles têm custos, né? E o ETF realmente ele busca ter um custo menor, tá? Então, essa relação de custo-eficiência, será que realmente ela vale? E a gente vê aqui, né, que sim, aqui 0,35%, ele é competitivo, tá? É um ETF aí quando ele é focado em tecnologia, tá? Então, só trazendo aqui essas informações educacionais, não vou falar mais uma vez aqui nos outros 4 ETFs, tá? Mas é só para vocês entenderem aqui os critérios que foram utilizados e o que significa, ok? Vamos para o segundo, então, é também aqui do setor de tecnologia, tá? O ticker aqui XLKS.UK. Também exposição aqui em empresas líderes do setor de tecnologia dos Estados Unidos, tá? Então, aqui Apple, Nvidia, Microsoft, e a gente vê, né? Então, aqui também um desempenho analisado aqui de quase 25%, o Sharp de 0,87, mais uma vez, uma boa relação entre risco e retorno, tá? No setor de crescimento, né? Falar em setor de crescimento, principalmente olhando para o macro, quando a gente vê taxa de juros subindo, não é um setor que tende a se beneficiar com juros subindo, tá? Então, tem um risco, obviamente, maior essas empresas no cenário de juros subindo. E mesmo assim, a gente vê aí uma boa relação, tá? E aqui, custo, tá? O custo, eficiência, né? De 0,14. Então, competitivo, né? No segmento tecnológico. Vamos lá para o terceiro. Então, aqui o ticker, né? Transformation Data Sharing Block, BLOK.US, tá? Também é um desempenho acima de 20%, tá? Aqui de 23
0,35%, um Sharp de 0,59%, então uma relação moderada entre risco e retorno, e aqui o custo-eficiência também razoável para um ETF que é especializado em tecnologia e blockchain. Então, é também um ETF aí ao setor de tecnologia, mas aqui especificamente a tecnologia blockchain. Tá? Então, empresas que lideram a adoção e desenvolvimento dessa tecnologia. Então, como Coinbase, IBM e também aí NVIDIA, tá? Com o desenvolvimento de um hardware, tá? De operações, olha só, de mineração e processamento blockchain. Ótimo! Vamos lá, então, para o quarto. Aqui o quarto ETF, a gente tem aqui Xtrackers, né, MSCI, dos Estados Unidos também de tecnologia, então XUTC.DE, tá? Então a gente vê um desempenho aqui também de 23, acima de 20%, de 23,1%, com um Sharp de 0,80, tá? Então reflete uma boa relação entre risco e retorno, tá? Em um setor consolidado tecnologicamente, e também o custo-eficiência aqui de 0,2, né? Então, aqui traz que ele é muito competitivo em comparação a outros ETFs do mesmo setor. Então, pessoal, quando a gente está fazendo, até é interessante, quando a gente está fazendo essa análise de fundos, análise de ativos, a gente sempre compara, né? Essa comparação, obviamente, ela é importante, né? Então, mas assim, o custo em relação, como que eu sei que esse custo é bom ou não é? Então, comparando aqui, tá, no material aqui, que foi produzido aqui pela XTB, tá? A gente vê, sim, que ele é muito competitivo, né? E a exposição aqui são empresas tecnológicas dos Estados Unidos, tá? E abrange aí uma ampla gama de subsetores, desenvolvimento de software e até hardware também, tá? De serviços de TI. Então, empresas como Apple, Microsoft também, a NVIDIA. E por fim aí, o quinto ETF, tá? É aqui, enfim, ele está muito ligado ao índice da Bolsa de Tecnologia, de Empresas de Tecnologia dos Estados Unidos, que é a Nasdaq, tá? Então, uma performance aqui de 21,82%, performance anualizada, com um Sharp de 0,30, então refletindo uma relação risco-retorno moderada, tá? Que foi influenciada aí pela volatilidade, tá? Do setor tecnológico. E aqui o terceiro indicador, que é o custo-eficiência de 0,22, sendo competitivo em comparação a outros ETFs que replicam índices. Então, vamos lá, lembrando, né? Os ETFs podem ser de índices também, e esse que replica índices tecnológicos. Então, está exposto às principais empresas tecnológicas do índice, tá, da Bolsa de Nova York. Aí o índice da Bolsa de Nova York é a Nasdaq 100, né, que são as 100 maiores empresas aqui de tecnologia. E, mais uma vez, grandes líderes, tá, do setor, como Apple, Microsoft e também a Amazon. Então, pessoal, esses foram os 5 principais ETFs com os maiores retornos, tá? Os maiores rendimentos aí, ganhos nos últimos 5 anos. Se você gostou aqui desse vídeo, se você gostou desse material, compartilha, deixa o seu like para ajudar aqui esse canal crescer e também chegar a outras pessoas aqui. Essas informações são totalmente educacionais, tá? Para aqui compartilhando conhecimento, compartilhando informação para você, investidor, aí conseguir analisar, tá? De uma forma mais assertiva, quando a gente está falando aí de investimentos. Fico por aqui, então, e um grande abraço para vocês.